De quem, Aline? Ananias, acabei de pegar, aconteceu agora há pouco, né? A exoneração de John Wallace. Ele é suplente de vereador e era assessor especial do governo do estado. Então, eu mandei aí, Lígia, a exoneração dele, que foi divulgada no Diário Oficial. Do governo do estado, que mostra a exoneração de John Wallace, suplente de vereador da capital. Olha aí o que diz. O governador do estado do Piauí, no uso das suas atribuições, resolve exonerar, a pedido, de conformidade com tal, John Wallace de Souza, tem o CPF dele, cargo de assessor técnico 3 DAS 4 da Secretaria de Governo, 13/10/2025, assinado digitalmente pelo governador Rafael Fontelli, secretário de Governo Ivanovic Feitosa. Bem, colocou aqui. Põe aí a imagem dele, né? Para você lembrar quem é John Wallace. Qual foi o motivo da exoneração? Conta esse caso para a gente, Aline. Ele se envolveu nas últimas semanas em uma confusão envolvendo sua ex-esposa e um novo relacionamento. Vazou um vídeo de um encontro deles num restaurante e depois também vazaram alguns áudios em que ele teria ameaçado a ex-companheira. Então, mediante isso, teve um grande desgaste, né? E aí a gente tem que ressaltar que essa decisão, Ananias, ela é acertada, já que havia esses áudios atribuídos a ele, já que existe também uma decisão judicial, uma medida protetiva da ex-esposa, um inquérito policial. Isso tudo traz muito desgaste para o governo mesmo, mas no Diário Oficial saiu aí como se fosse a pedido do próprio. Então, talvez até também para evitar esse desgaste, para evitar mais exposição. Acredito eu também que possa ser isso, né? John Wallace exonerado. Mas ele pode, Ananias, já também voltar como vereador para a Câmara, logo. Como? Porque ele é suplente. E eu apurei que ele pode assumir a vaga do Fernando Lima. O Fernando Lima, se sair para coordenar a campanha, porque existe essa história de que ele pode sair para coordenar a campanha do Dragalana. Antes desse caso, né? Não sei. Se isso acontecer, ele pode assumir também. Eu acho que depois desse caso aí, muito difícil. Francis Teixeira. Até porque esse possível acerto para a ida do John Wallace para a Câmara de Teresina era um acerto que passava pelo governador Rafael Fontelli. Ele está exonerando... Com essa exoneração, Ananias, eu concordo plenamente com você. Acredito que as chances dele assumir na Câmara também reduzem drasticamente, mas uma medida acertada. Acredito que vai, inclusive, se esperar a poeira baixar em relação a esse caso do John Wallace, mas os áudios confirmando-se dele, porque está havendo essa apuração, realmente são áudios bem absurdos e que justificam, sim, uma retirada dele do cargo de assessor do governo. Ficaria incoerente mantê-lo no Executivo Estadual. E a investigação segue, a polícia apura e, claro, novidades a gente traz aqui para você. Falando em governo, falando em PT, falando em base, a Cíntia traz para a gente as eleições de 2026, porque o Piauí é prioridade para o PT e para o presidente Lula. Cíntia. Pois é, e a declaração vem de alguém muito próximo ao presidente Lula, que é o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães. José Guimarães, numa entrevista ao podcast As Cunhãs, ele falou muito. Maravilhoso. Super indico, gente. Bacana. As Cunhãs. Gostei do nome. Podcast formado por 3 jornalistas cearenses. Legal. É maravilhoso, eu assisto toda semana. E o Chico Lucas também assiste. Aliás, foi ele que me indicou. Então, dito voltando aqui, o Zé Guimarães, ele falou que o PT e Lula têm 15 prioridades. São 15 senadores que ele quer eleitos, sejam do PT, sejam de partidos aliados. Porque no que ele fala, por exemplo, do Renan, então, que não é do PT. Mas ele menciona o Piauí. A gente tem o trechinho. É o PT Nacional. O PT Nacional, ele tem 15 candidatos prioritários. Logo, logo nós vamos fornecer essa lista. E dentre eles,
está o José Guimarães, a Fátima, no Rio Grande do Norte, Humberto Costa, em Pernambuco, Jacques Wagner Rui Costa, na Bahia, Rogério, lá de Carvalho, de Sergipe, e os aliados, Renan, lá no Alagoas, Piauí, 2 candidatos do governador Rafael, que está muito bem, aliás, está disparado. Tá, menino, tá. E os 2 do Maranhão. Olha, citou o Piauí. Os 2 são Júlio César, PSD, e Marcelo Castro, do MDB. Depois, na sequência, ele fala, mas foi ótimo o trecho escolhido aí pela Lígia. É que ele disse bem, né? Olha quais são. Então, assim, a primeira vez... Ele elogiou o governador Rafael, ele abriu parênteses ali para elogiar. A gente tem outro trechinho que ele chama o Rafael de foguete. Tem ele aí? Ele diz que o Rafael é um foguete. E o Zé Guimarães, essa entrevista dele é sensacional. Essa entrevista dele tem detalhes do encontro, da conversa do Lula com o Trump, que ninguém tinha falado ainda. Ele disse que o Trump, num determinado momento, disse: tem muita gente que fala besteira de você, mas... A gente já sabe quem, né? Fala besteira de você, mas eu quero dizer que eu estou gostando muito de você. Olha aí. Ele estava lá durante a videoconferência. Quem é que fala besteira do Lula pro Trump? Quem será, né? Quem Lula. será? Quem será? Olha, vamos ver o trecho. A Lídia separou pra gente. Rafael, Zé Guimarães fala do governador Rafael Fonteles. Vamos ver. O Rafael tem um rabo de foguete lá, o governador, um jovem. Conheço. Você conhece? 37 anos. 37 anos, vai eleger os 2 senadores. E ele já está em quarto, até está perdendo para o candidato do PSDB. Falando do Ciro Nogueira. Ele disse que o senador Ciro Nogueira não vai ser eleito, não vai ser reeleito. Ele mencionou aí um outro terceiro candidato que eu não sei quem é, né? Eu acho que ele confundiu um pouco. Mas essa entrevista dele, inclusive, é bombástica no Ceará, porque ele diz que não abre mão da candidatura dele ao Senado, que não aceita que pessoas que ele contribuiu, ele não diz o nome, mas a gente sabe que ele está falando do Camilo e do Elmano, que coloquem outras pessoas que sequer sabem falar, que é o Júnior Mano, que vai ser o candidato ao Senado apoiado pelo Cid. Né? E aí o Cid quer emplacar como candidato ao Senado e o Guimarães que vai para a prévia do partido. Vai bater chapa. Ele já criou controvérsia, ele disse que não abre mão e ainda disse, ele detalhou vários momentos em que ele se sacrificou pelo partido e que agora ele quer, porque muitas vezes ele já abriu mão do desejo. Deputado federal. Ele deixa isso claro e disse o seguinte, que ele está na lista do Lula. Sim. Entre os 15 que o nome dele tem... Ele disse que está na lista. Por isso que ele falou dos 15, né? Não, ele falou. O primeiro nome que ele falou foi o dele. Foi. Ele, deputado federal, líder do governo, presidente Lula no governo, é a chance dele ser senador. Diz que vai ter 200 mil votos, ele disse. Por isso que ele insiste tanto. Tá aí, Osmando, os 15 prioritários. Tem o Renan Calheiros aí na sua Alagoas, Renan Calheiros pelo MDB. Você viu que ele disse... Outros que não são do partido, mas são aliados. São aliados, Citou vários. Citou os 2 candidatos aqui do estado do Piauí. Zé Guimarães falando muito prioridades do PT e reforça, inclusive, uma previsão de estratégia do presidente Lula e do PT, que é esse embate com a direita, com a extrema-direita no Senado Federal. Essa prioridade para fazer cadeiras no Senado, porque atinge diretamente o Supremo Tribunal Federal na eleição de 2026. Osmando. Ele expressa uma preocupação real que o presidente Lula tem e que o PT tem também, está incorporando isso a cada momento, de fazer frente a toda a movimentação da extrema-direita bancada pelo grande capital paulista, por aquele pessoal da Faria Lima e, inclusive, muitos deles envolvidos em PCC e outras coisas, como a Operação Carbono Oculto mostrou, e que o objetivo desse pessoal é eleger o maior número possível de senadores. Por quê? Eles querem eleger maior bancada no Senado para poder não apenas manter o governo no canto da parede, mas para
conseguir a proeza de fazer impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal e do STJ. Então, o governo está começando a agir na hora certa, botando o trem para andar no momento certo, com o combustível certo, porque, se não for dessa forma, a direita vai conseguir o êxito de ter a maioria de senadores e, com isso, ameaça grave à democracia e às instituições democráticas. Pegando aquela foto que a gente mostrou aqui na semana passada, né, do deputado Júlio César com o presidente Lula e a legenda, o senador do Lula. Claro, a gente já sabia que isso ia ser um mote da campanha e começou cedo. Já veio agora já esse registro, essa imagem, essa foto. A gente até registrou que era uma foto de campanha. Era uma foto mesmo pousada daquelas que a gente vê em cartaz. Lula e Júlio César. É prioridade do presidente e é prioridade do PT. Segundo ele, pessoalmente Engajado, né? fazendo esse planejamento, essa estratégia. Ele citou uma história que eu acho que ele fez agora uma cirurgia muito séria do coração. Depois da cirurgia, ele teve uma infecção muito grave. Ele estava no hospital e o presidente Lula ligou para ele no dia da PEC da blindagem, pedindo que ele votasse. Pedindo que ele votasse. Ele votou lá de forma online, né? Dava para votar online, né? Para ele votar contra a PEC. Contra a PEC. E ele votou contra a PEC. Põe aí a foto que a gente estava falando. O próprio presidente ligou. Olha, ou seja, é a participação direta de Lula, mais engajado nessa reta final, né? É mandato nessa relação com o Congresso e de olho na formação de um Congresso menos hostil, né? Em caso de reeleição. Bom, já a gente avança, agora eu falo para você da Padaria Ideal.